Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Thiago Benedetti do Aprenda Mais e tenho aqui um esqueminha bem legal para te mostrar o que a gente vai chamar aqui de ciclo sustentável de estudo, né, que contribui para a tua jornada. O que eu quero que você aprenda aqui? Eu quero que você aprenda a ter uma jornada sustentável de estudo, né, te dando aqui um pouco mais de consciência de aprendizagem dentro de algo cíclico que vai te ajudar o tempo todo a estudar. Isso aqui é para quê? Isso aqui é para você perceber detalhes da tua rotina que podem contribuir ou atrapalhar a sua jornada de estudo. E isso aqui é algo que eu trabalho muito com os alunos que me contratam como mentor de rotina de estudo. É uma coisa que eu prego com eles, que eu trabalho com eles e que eu queria expor aqui para vocês e compartilhar aqui com vocês, para te ajudar a ser um estudante melhor. Então é o seguinte, ó, repara que aqui tem um ciclo, né? Que supostamente tem aqui um começo, né? Eu defendo que existe um começo para esse ciclo, essa jornada, e eu vou te mostrar aqui dentro desse passo a passo o significado de cada coisa. Então, para se tornar um estudante melhor, a gente sabe que você precisa ter alguns parâmetros, e entre eles a gente fala muito sobre disciplina e motivação, mas como é que eu chego na disciplina e como que eu chego na motivação? Vamos lá. Para começar, você precisa aprender a estudar, né? A primeira grande coisa que qualquer estudante que queira se tornar um estudante melhor ou que queira parar de sofrer com os estudos, a primeira grande coisa é aprender a estudar do jeito certo. O jeito certo qual é? É o jeito da neurociência, né? É estudar baseado em evidências científicas. Então, quando você entende o que é aprendizagem, o que é o estudo, como é que aprende, como é que estuda do jeito certo, quando que estuda, etc., você começa a ter o que como resultado disso? O resultado disso é a aprendizagem. Então, se você sabe estudar, você consegue aprender sem sofrer. Tem gente que não sabe estudar e também consegue aprender, mas essa aprendizagem aqui, ó, é sofrida. E aí a gente está falando aqui de ciclo sustentável, né? Então a gente vai ver que o sofrimento aqui é um parâmetro. Então, se eu sei estudar, eu consigo estudar com qualidade, com eficácia, com leveza, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. E aí eu consigo aprender. E aí, quando eu consigo aprender aquilo que eu estudei, dessa aprendizagem, eu vejo resultados. O resultado é o quê? É uma nota numa prova, é a aprovação no vestibular, no Enem, num concurso, é um resultado melhor num simulado, é uma percepção de que eu estou entendendo e acompanhando as aulas. Tem várias formas de pensar esse resultado. O resultado, por exemplo, é de repente você conseguir fazer uma prova, um teste, em menos tempo, né? Digamos que aqui eu estudei e aprendi a fazer redação. Então eu consigo fazer uma boa redação em 40 minutos. Antigamente, quando eu não tinha aprendido a fazer uma redação, eu até fazia uma boa redação, mas eu fazia ela em 2 horas. Então, resultados podem ser bem subjetivos aqui, mas o fato é, quando você percebe um resultado diante de algo que te atormentava, aí você tem o que ali? Satisfação. Então, repara, se eu aprendi a estudar, se eu consigo aprender o que eu estudei, porque eu sei estudar, e eu vejo o resultado diante do meu esforço, eu vejo o resultado diante da minha aprendizagem, essa satisfação vai fazer aqui um movimento muito importante para todo estudante, que é o quê? Que é o trabalho da autoestima intelectual. Isso aqui, ó, é um parâmetro que massacra muitos estudantes. Eu atendo e vejo e converso com muitos estudantes que têm aquela crença de que eu sou burro, eu não consigo estudar, eu não consigo aprender. São pessoas que têm uma baixa autoestima por conta de matemática, porque não aprendem física, porque não conseguem ter uma boa nota, porque não conseguem ter bom rendimento e por aí vai. Então, como que se constrói a autoestima? Como que se resgata a autoestima de um estudante? Através de resultado. E resultado vem da aprendizagem, a aprendizagem vem de saber estudar. Então, quando você tem uma autoestima que envolve uma crença pessoal de que você consegue fazer alguma coisa e consegue superar problemas e desafios, essa autoestima, ela serve como gatilho para a tua motivação. O que é motivação? É o motivo da ação. Motivação vem de uma capacidade de gerar um esforço, né? A motivação, bioquimicamente falando, está principalmente relacionado a um transmissor chamado dopamina. Então, quando você tem a capacidade de gerar um esforço, porque você sabe que você vai ter um retorno, esse retorno vem do quê? Da crença pessoal, da tua crença pessoal que você tem por conta da sua autoestima. Se eu sou um estudante que tenho boa autoestima,
Eu sei que é só estudar que eu vou aprender. Eu sei que o meu esforço vai gerar retorno, vai gerar resultado. E aí o nosso cérebro, sabendo disso, ele consegue mediar os mecanismos motivacionais. O que acontece se eu tiver baixa autoestima porque eu não tenho resultado? Eu vou estudar matemática, mas eu não aprendo nada. Como eu não aprendo nada, eu não vejo resultado no meu estudo. Se eu não vejo resultado, a minha autoestima está lá embaixo, né? Eu sou burro, eu não sei matemática. Então, o que acontece como consequência? Eu sei que não adianta me esforçar porque não vai ter resultado. Então, eu fico desmotivado. Eu fico sem ação e sem motivo para ter ação. Por quê? Se eu sei que eu não vou aprender, ou se eu acredito nisso, né? Se eu acredito que eu não vou aprender, eu não tenho motivo para estudar. E aí eu não consigo gerar esforço. Então, repara que aqui o mecanismo é, se eu tenho resultado, eu consigo criar autoestima. Se eu tenho autoestima, eu acredito que eu terei retorno diante do meu esforço. Se eu acredito nisso, se eu percebo isso, se eu entendo isso, aí eu consigo gerar motivação. E com motivação, eu tenho combustível para sustentar a minha disciplina. Disciplina é o quê? É você fazer o que tem que ser feito, apesar de você talvez não querer fazer aquilo. Tem a ver com consistência. Então, ter disciplina nos estudos quer dizer o quê? Que você vai estudar todo dia. Pode ser que nem sempre você estude a quantidade de horas. Então, digamos assim, você vai dizer assim, todo dia eu vou estudar durante 3 horas os conteúdos das aulas da minha escola. E aí, com a questão da disciplina por trás disso, o que acontece? Você estuda todos os dias o conteúdo da sua escola. Às vezes, você estuda até 4 horas. Às vezes, você não está assim tão forte e você estuda só 1 hora, mas você estuda todos os dias. Então, disciplina é o quê? É você sustentar com consistência um comportamento, um hábito que você sabe que vai te dar algum resultado, algum benefício no longo prazo. Só que a disciplina só existe se houver um motivo, certo? Então, aquele papo furado, né, de que a disciplina não importa. Aliás, a motivação não importa, o que importa é a disciplina. Isso aí não tem lógica, tá? Porque você só consegue ter disciplina se antes disso houver um motivo. E você só tem motivo se você acreditar na sua capacidade de ter retorno pelo esforço diante desse motivo. E isso geralmente vem de resultados perceptíveis que vêm da sua aprendizagem, que vem do seu estudo. Então, repare que o nosso ciclo, ele gira nesse sentido, né? Nesse sentido, o que você tem aqui? O ciclo sustentável. Então, se eu estudo do jeito certo, eu aprendo. Se eu aprendo, eu vejo o resultado. Com o meu resultado e a minha satisfação pelo resultado, eu construo a minha crença pessoal. Essa crença pessoal gera autoestima. Com autoestima, a minha motivação liga, né? Eu virei a chave, dei ignição na motivação. Com motivação, eu sustento a minha disciplina, que faz o quê? Com que eu estude, que faz com que eu aprenda, e assim vai. Então, se eu tenho disciplina para estudar, essa disciplina para estudar veio disso. Então, se eu girar ao contrário aqui, eu consigo ver a causa e a consequência. E aqui eu vejo o quê? A sequência lógica do processo, tá? Então, se eu não sei estudar, eu não aprendo. Se eu não aprendo, eu não vejo o resultado. Se eu não vejo o resultado, a minha autoestima vai lá para baixo. Com a autoestima lá para baixo, eu não vejo motivo para estudar. Meu cérebro não vai produzir dopamina. E sem isso, eu não consigo sustentar a minha disciplina. O que vai acontecer aqui? Tem dia que eu vou estudar, tem dia que eu não vou estudar. Tem dia que eu vou estudar só quando tiver prova. O professor vai passar uma prova, vai ler ponto extra, não sei o quê. Aí sim, forçado por um outro motivo, você consegue estudar. Mas por quê? Porque você teve um motivo, uma gratificação de se eu estudar hoje, à noite, e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, porque amanhã tem prova, quem sabe amanhã eu tenho algum benefício. Então é sempre isso, esforço e retorno, esforço e benefício, tá? Só que aí se você tem ali uma disciplina, porque você sabe estudar, você vai conseguir fazer isso aqui e sustentar isso aqui para qualquer situação, em qualquer contexto, independente de uma ameaça, né, de perder ponto ou em benefício de uma barganha de ganhar ponto, certo? Então, sabendo isso e olhando para esse ciclo, eu tenho certeza que você vai conseguir identificar na tua jornada onde que pode ter talvez um problema e daí trabalhar para resolver esse problema, tá bom? Se você identifica esses elementos na sua jornada ou até outros elementos, deixa um comentário. Se você tem problemas na tua jornada, né, em detrimento, né, em função de alguma situação aqui também, deixa um comentário. E não esquece, tudo começa com aprender a estudar.
né? E aqui no meu canal, se você der uma fuçada, você vai perceber que aqui tem muito conteúdo que eu já deixei pronto para você e produzi gratuitamente para você, justamente para te ajudar nesse primeiro ponto. Eu te ajudo a dar o primeiro passo, que é o quê? Estudar do jeito certo. A consequência é a aprendizagem. A consequência da aprendizagem é resultado. A consequência do resultado é autoestima. A consequência da autoestima é motivação. A consequência da motivação é disciplina. Mas tudo começa aqui, com esse primeiro passo, que é estudar do jeito certo. E eu estou aqui para te ajudar a dar esse primeiro passo e aí conseguir todas essas consequências. E eu espero que eu esteja fazendo isso bem feito e te ajudando da forma mais adequada, tá bom? Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal para ver mais aulas como essa. Não deixa de curtir esse vídeo também e de compartilhar esse material, esse conteúdo com seus colegas estudantes. Beleza? A gente se vê por aí num próximo vídeo.